nosso próprio. Ela tem que vir de alguém. E se é de alguém, é do nosso Deus que tem essa autoridade espiritual. Porque quando o óleo desce na nossa cabeça e somos levantados em algum cargo da igreja, somos ordenados a alguma coisa, existe o quê? Existe o que Deus manda o homem, o anjo da igreja fazer, e o anjo da igreja, ou seja, os bispos, os pastores, eles obedecem ao que Deus ordenou, que é impor as mãos, descer o óleo. Então existe a autoridade de Deus lá no céu, que nós recebemos dele, e temos as autoridades na terra também. As nossas autoridades constituídas são quem? Governo federal, estadual, municipal. Ainda que em alguns momentos não hajam de forma correta, às vezes a gente enxerga muita injustiça. Vemos que às vezes o dinheiro deveria ser empregado para outras coisas que são primeira necessidade para a população. Independente de qualquer coisa, eles são autoridades acima de nós. Nós não andamos à margem da lei. Tem uns que andam, por isso o nome marginais, ou seja, andam fora da lei, às margens da lei. E nós não. Nós somos cidadãos dos céus e cidadão também da terra. Não é? Então não existe autoridade constituída na terra sem antes ser constituída, autorizada pelo Senhor. E nesse texto de Marcos 16 fala da ressurreição. E fala aqui que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Olha só, elas gastaram dinheiro, compraram aromas para perfumar, preparar o corpo de Jesus. Só que Jesus ele já havia instruído, falar que ele ressuscitaria. Mas mesmo assim, né, é aquela coisa assim de não, eu vou fazer isso para garantir, porque vai que. É aquela coisa que a gente fala, vai que, né? É exatamente o que aconteceram com elas. Porque elas não acreditavam que Jesus ressuscitaria. E muitos hoje não acreditam ainda que Jesus ele ressuscitou. Porque creem num Cristo, numa imagem de um crucifixo, com a coroa de espinhos, né, com os pés e as mãos cravadas na cruz através dos cravos, não é? Mas nós cremos no Cristo já ressuscitado. E cremos no Cristo que prometeu que viria nos buscar para morarmos com Ele. Então no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, elas foram num domingo ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Então olha só, eu estou no versículo 3, podem manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura. Então quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Elas tinham uma primeira preocupação de se apressar, de comprar especiarias para ir preparar o corpo de Jesus, porque elas não acreditavam que ele havia ressuscitado, porque ele ressuscitaria. E aqui haveria uma outra preocupação que elas iam se deparar: quem revolveria a pedra do sepulcro? Porque naquele tempo eram pedras enormes que tapavam os sepulcros ficavam dentro de rochas. Mas não era algo assim plano, que você entrava como se fosse um mausoléu, que você entra, aí nos mausoléus geralmente tem sepultura, gavetas, né? Na direita, na esquerda, na frente, às vezes no chão. O mausoléu, você entra e fica vendo ali as lápides com os nomes das pessoas que foram sepultadas ali. Lá no Oriente não é assim, os sepulcros da antigamente não era assim. Os sepulcros eram dentro de rochas, tipo cavernas. E às vezes as pessoas tinham que descer níveis bem abaixo, né, do nível da rua, para poder sepultar os seus mortos. E Jesus estava dentro desse sepulcro, e uma grande pedra tapando esse sepulcro. E elas perguntaram: olha, nós estamos aqui, somos 3 mulheres, mas nós vamos lá preparar o corpo do mestre, mas quem é que vai remover aquela pedra? Elas não tinham forças, irmão, porque aquelas pedras pesavam toneladas, e tinham que ser vários homens
E olhando, viram que a pedra, elas chegaram. Elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque a pedra era enorme. Ou seja, elas já chegaram e já se assustaram, porque elas entraram no sepulcro e viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e elas ficaram espantadas. Que jovem era esse? Era um anjo. O anjo que estava dando testemunho para aquelas mulheres do que já havia acontecido naquele lugar. Porém ele lhes disse, no versículo 6, não vos assusteis, ou seja, não pasmos, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então aqui a gente já entende, irmãos, que o evangelho que nós anunciamos é um evangelho que Jesus foi até morto crucificado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E ele prometeu que vai vir nos buscar. Esse povo que está aí brincando, pulando carnaval, muitos que estão aí na folia, um dia estavam aqui dentro da igreja. Um dia estavam com essas jovens com o microfone na mão louvando. Um dia estava com o nosso irmão Adevaldo abrindo o culto, cantando os hinos da harpa. Um dia estavam cantando no altar, pregando a palavra, dirigindo um culto, dirigindo um departamento. Mas por algumas questões, adversidades, elas resolveram fazer como a mulher de Ló. Fazer o quê? Olhar para trás. Porque muitos olham a situação atual e acham que do jeito que estava antes, estava melhor. Por quê? Porque hoje está vivendo o evangelho, mas acha que tem que viver o evangelho da mesma maneira que estava antes. Às vezes era aquele espetáculo de dinheiro, né? Aquele dinheiro que era tudo fruto, ganho através de suborno, através de coisas erradas, né? O dinheiro estava só pulando do bolso, enchia a cara, terminava um relacionamento que estava chegando no carnaval. Quantos não já viram situação assim? De alguém que está muito bem, está chegando o carnaval, já desmancha o noivado, o namoro. Por quê? Porque não quer dar satisfação, quer cair na folia, quer cair na prostituição, tá? Quer estar na pista para negócio, como falam por aí. Aí depois que passa a folia, é que vê a realidade das coisas como é que são. Gastou o dinheiro todo, se envolveu com quem não devia, contraiu enfermidades. Irmãos, quantos? Aqui essa palavra não é uma palavra para botar terror, é a realidade que nós vivemos. Quantos, irmãos, até saiu da igreja para dar um pulinho lá fora do carnaval para curtir um pouco, mas não chegou no final do ano de 2024, não virou 2024 para 2025, sabe por quê? Porque foi e ficou por lá mesmo, não voltou. O adversário preparou um laço e a vida foi ceifada. Quantos adquiriram doença e agora estão internados, estão com a saúde toda debilitada? Quantos resolveram largar a Bíblia de lado, largar a igreja, achar que o crente não presta? E hoje, irmão, sabe onde é que estão? Estão no INCA 4 e ficaram lá em Vila Isabel. O INCA 4 são as pessoas, irmãos, que não tem mais, para a medicina não tem mais cura, mas Jesus é o médico dos médicos, não pode curar e arrancar de lá. Pode arrancar de lá. Mas o INCA 4 é o lugar onde muitos, irmãos, estão ali só recebendo os cuidados paliativos. É só para aliviar. Nem a morfina está resolvendo mais a situação. A pessoa está ali, irmãos, só para ter um pouco de refrigério do sofrimento da enfermidade. E muitos, quando você vai ver, eram pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, mas não queriam firmar um compromisso. Ou uns que tiveram tantas oportunidades de passar pelas portas da casa do Senhor e sempre recusou. Uma outra hora. Não, eu não estou preparado. Não, e eu não me enxergo com uma Bíblia na mão.
tem muitos também, irmãos, que estão largando tudo para trás. Quantos não são alcançados ali na Presidente Vargas pelo Evangelho? Porque tem grupos que fazem evangelismo na Presidente Vargas, irmãos. Eles já passam de uma ponta a outra evangelizando, falando da palavra, orando pessoas. E pessoas ali mesmo desistem de desfilar. São alcançados por esse Evangelho. E é exatamente isso que a palavra vai, mais uma vez, nos ensinar nessa noite. Não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro. Elas saíram ali, irmãos, apressadamente também, não só para dar as boas novas que Jesus havia ressuscitado, mas elas saíram apressadamente, irmãos, porque a pedra havia sido revolvida. E muitos, se chegassem ali soldados, né, o Império de Roma, se tivesse passando uma ronda, fosse até ali e visse a pedra revolvida e elas por ali, ia dizer o quê? Que elas foram ali e roubaram o corpo de Jesus, né, que se chama vilipêndio, esse crime. Então, você ir roubar o corpo de Jesus. Elas foram ali, cometeram um delito, e por isso elas saíram apressadamente, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então elas saíram ali apressadamente, porque primeiramente ela ouviu o testemunho do anjo, do que já havia acontecido ali. Ó, vocês estão vendo aqui? Buscar o vivente entre os mortos. Jesus não está mais aqui não, ele já ressuscitou. Vai lá e diz aos discípulos, e ainda ele é específico, e dizei a Pedro. Que coisa linda, né, irmãos? E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Eu estou no versículo 9. Irmãos, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, que dela havia expulsado 7 demônios. Irmãos, essa mulher, ela demonstrava um amor tão grande por Jesus, do que ele havia feito pela vida dela, e uma total devoção que aquela mulher tinha por Cristo. O cuidado, seguia Jesus, era uma das mulheres que fazia parte do ministério terreno de Jesus. Olha, por conta dele ter expulsado esses 7 demônios, ela demonstrava a sua devoção, o seu amor por Jesus. E é exatamente isso aqui, irmãos. Ela viveu uma vida miserável. Imagine uma pessoa, irmão, que tem 7 demônios consigo e alcança a libertação. Porque uma pessoa, irmão, miseravelmente endemoniada, lembra da mulher cananeia? Quando ela chega e pede ajuda a Jesus, que a filha dela se encontrava miseravelmente endemoniada, assim era Maria Madalena. E Jesus expulsou aqueles demônios, colocou ele para correr da vida dela. E ela era grata a ele por isso, e por isso seguia Jesus, era devocionada a Jesus, amava o Mestre. E muitos alcançam libertação, alcançam bênçãos sem medidas e não conseguem ser gratos. Receberam livramentos de morte e não conseguem ser gratos, nunca tem tempo para nada para Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra de despertamento, não só para mim que estou ministrando, mas para todos nós. Porque a palavra, ela veio para todos nós. Ela fala do coletivo, do individual. Ela abrange a todos nós. O que nós estamos fazendo para demonstrar o nosso amor ao Mestre? O motivo de nós estarmos aqui é o nosso amor por Ele. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está sentado ali.
demonstrando amor, gratidão, devoção por tudo que ele tem feito. No 10, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Por que eles estavam tristes e chorando? Porque não acreditavam também que Jesus ressuscitaria, ou que já havia ressuscitado. Lembra lá de Lucas 24? Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles fizeram o quê? Foram saindo da cidade abandonando, e a esperança deles, eles tinham como que desvanecida. Por quê? Porque Jesus havia sido ressuscitado e morto na cruz, e para eles a esperança tinha morrido também junto. Só que quem se aproxima deles no caminho de Emaús? O próprio Cristo. Mas eles estavam com a vista deles tão fechada, a visão tão fechada pela incredulidade, porque aqui, essa visão que eles não conseguiam perceber que era Cristo, era a incredulidade, irmãos. E a incredulidade, ela não agrada a Deus, ela desagrada ao Senhor. Então, eles estavam muito tristes, porque eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. E ela chegando, anunciou aos discípulos. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Tanto é, que nós vamos em outro texto de Tomé, quando chegam até ele e falam que Jesus havia ressuscitado, que ele fala: não, você não vê a marca dos cravos, você não vê lá o lugar onde a espada transpassou, não, se eu não ver ele aqui na minha frente, eu não creio. Irmãos, nós vimos Jesus ser crucificado? Não. Vimos ele ser envergonhado, cuspido, açoitado? Não vimos. Tudo que nós sabemos de Cristo é o que está nas Escrituras e a nossa experiência de vida cristã com Ele. Amém. Nós sentimos Ele, nós vivemos esse Evangelho. E a palavra que Jesus disse a Tomé porque viste 3, né? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Essa palavra não era só para aquele tempo, era para hoje também, era algo profético que Jesus estava dizendo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. E é exatamente isso que nós vivenciamos hoje. Nós não vimos, mas cremos que Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho. Eles rejeitaram o testemunho das mulheres. Quantos aí fora rejeitam o testemunho? Quantos rejeitam? Que testemunho? O testemunho de, às vezes, até de conversão, de Jesus ter nos tirado do vale da sombra da morte, de Jesus ter nos tirado da sarjeta, da prostituição, do roubo. E muitos rejeitam. Vamos ver até quando. Jesus é poderoso para libertar e salvar quem crê. Basta tão somente eles crerem. Mas eles querem fazer o que, irmãos? Querem viver a cada dia de afronta. O carnaval virou afronta. Eu estava falando com a minha mãe esses dias que eu não nasci em berço evangélico. E a gente ia para o carnaval. A minha mãe comprava fantasia, fantasiava eu e minha irmã, e a gente ia para o carnaval lá em Madureira, Estrada do Portela, me lembro direitinho. A minha mãe levava, então, irmãos. Aí às vezes a pessoa fala: carnaval é do diabo, carnaval é carnaval. Mas, irmãos, nós temos a memória afetiva, se chama memória afetiva. Aquilo que nossos pais faziam, nos levavam no parquinho, nos levavam no baile, aquelas coisas. A gente tem essas lembranças. E as lembranças que eu tenho não é um carnaval como é hoje, não, irmãos. As pessoas iam literalmente para se divertir, para zoar, para rir, dançar aquelas marchinhas, se encontrar em volta do coreto. Não era pornografia. Porque sempre teve ocultismo, irmão, tinha, mas não era a coisa escancarada como é hoje. Eles só falta, irmão, preparar o roncó e fazer inteiro na avenida. Só falta isso.
Um homossexual sendo crucificado na cruz. É isso que eles fazem, irmãos. Aí Jesus, quando ele estava na cruz, e muitos gritando, crucifica, crucifica, não é? Ai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas tem muitos irmãos que estão lá, vivendo isso tudo, e sabem exatamente o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque um dia conheceram o Evangelho. Sabe o que é milagre? Sabe o que é a gente dobrar o joelho, orar ao Senhor, mas uma oração no centro, segundo a vontade dele, e ele operar, ele agir. Muitas pessoas experimentaram livramento. Quantos irmãos estão lá, voltaram para lá, e um dia um servo do Senhor foi usado para livrar aquela pessoa da fita crepe, do micro-ondas, dentro de uma comunidade. Recebeu um livramento de morte, já estava pronto para morrer. E Deus usou uma mulher de Deus, um homem de Deus, para ir lá e resgatar aquela vida. E ó, largou tudo para lá e voltou para as mãos do adversário novamente. O Evangelho, irmãos, ele é renúncia. É uma vida de renúncia. E muitos não querem viver essa renúncia. Muitos artistas falam, eu sou evangélico, né? Pode falar, cantando louvor e chorando, e mais não sei o que. Um monte de pregadores se vendendo, colados com esse povo, mas por causa disso aqui. O espírito da Babilônia, a corrupção imperando. Não querem viver uma vida de renúncia. Mas para eu renunciar, para eu viver o Evangelho, eu vou ter que deixar isso aqui. Não, porque para eu verdadeiramente abraçar o chamado do Senhor, eu vou ter que abrir mão de coisas. E o Senhor, ele fala muito bem claro para a gente: buscar primeiro o reino de Deus e o que? A sua justiça. Ah, porque as demais coisas não. Não é as demais coisas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque o que está em falta, Deus vem e preenche. O que está pouquinho, Deus vem e acrescenta. Não foi lido aqui sobre o azeite da viúva, o texto de 2 Reis capítulo 4? O que tu tens em casa? Ah, só tem uma botija com um pouquinho de azeite. Às vezes eu estava lá na rapa do tacho. Mas é como, né? Olha, não está me surpreendendo. Daqui um dia você que vai estar aqui, vamos estar pregando a palavra. A autoridade espiritual que Deus já está te dando. Sabe? Às vezes na rapa do tacho. Mas Deus, ele não vê a quantidade que tem no vaso. Deus não quer ver a condição, não porque é um barraquinho, não porque é um cômodo. Não, o Senhor, ele trabalha como ele quer, do jeito que ele quer, ele acrescenta, ele multiplica, ele faz um milagre. Senhor, eu não sou nada. Quem disse que a gente tem que ser alguma coisa na mão de Deus? É Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele quem abre porta. Abre a boca que eu encherei. Deus faz isso. Senhor, eu não sei falar, mas quem disse que você tem que saber alguma coisa? É Deus quem vai te capacitar. Quem tem que se preparar é gente. Deus, ele capacita. Mas como é que eu preparo? É isso aqui, irmãos, é Bíblia. É oração, é monte, é jejum, é vida com propósito. Isso também faz parte da renúncia. Meu Deus, está um sol, um calor de rachar, um sol para cada um. Mas peraí, eu vou levantar cedo. Faz que nem Jesus. E estando ainda escuro, pensa que Jesus é bobo? Não. Ele se levantava, ele se retirava para orar entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Ainda estava escuro. Claro, irmãos, porque 6h30, 7 horas, o sol já está alto. Ele saía quando estava escuro. E eu e você? Será que nós renunciamos? Não, eu vou levantar mais
mais cedo, vou botar elas para despertar. E vou para o monte já de manhã cedinho. Vou buscar o Senhor. Não precisa ficar o dia inteiro taquarando no sol, não, irmão. Faz um propósito. Vai de manhã cedo. Quem é de monte, vai para o monte. Quem é do terraço, vai para o terraço dobrar o joelho. Quem é da madrugada, 3 da manhã, vai para 3 da manhã orar. Quem é do horário de meio-dia, para Deus cortar a mortandade, que a sala meio-dia, dobra o joelho meio-dia. Quem é das 3 da tarde, a hora nona, dobra o joelho às 3 da tarde. Irmãos, aquilo que Deus te chamou para fazer, o propósito que você tem com Deus, a intimidade. O versículo 12. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de diante, que iam de caminho para o campo, tá? Ou seja, Cleópas, acredito, eu e Lucas, esses dois aqui. Indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Olha só, irmãos, Jesus o tempo todo ensinando, instruindo, preparando. E quando tudo acontece, eles não estão crendo. Irmãos, Deus não pega a gente de surpresa, não. Ele vai, falando com a gente, ele vai dando os sinais. E a gente vai entendendo muito bem o que Deus ele está falando. É como eu falei no culto da família, lá na Assembleia de Deus da Lapa. Eu estava falando, irmãos, às vezes é a gente que se faz de besta. Porque a gente entende muito bem o que Deus está falando para a gente. Tem coisas, irmãos, que eu costumo sempre dizer, Deus não dá livramento, a gente tem que passar. Ele dá o livramento de morte. Mas certas situações, Ele permite a pessoa passar no vale. Ele permite. Ele permite. Mas não é para extrair só coisa ruim da gente. Ah, não, eu estou na situação, aí pragueja, coloca na conta de um, na conta de outro. Não é para isso não, irmãos. Os processos que nós somos provados pelo Senhor é para extrair o melhor de nós. E não o pior. Tá? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, tem que lançar em rosto, porque eles cheios de incredulidade, e até acreditam que debochavam, e até parece, já cedo já beberam alguma coisa? Já estão embriagados? Viram fantasma? Não é assim hoje em dia? Não debocham? A gente tem a nossa fé firmada em Cristo. A gente dá testemunho das coisas grandes que o Senhor tem feito. E o povo debocha. Uma vez, um rapaz, né, que ele diz que é pai de santos, só misericórdia do Senhor Jesus, ele pegou e falou assim: eu prefiro ficar com a minha macumba do que ser da igreja. Então que ele fique por lá com a macumba dele. Faz que nem o povo de Judá, que o tempo todo pintando, não queria se posicionar, queria fazer o que queria, não é? Mas o Senhor foi bem claro para eles, que na hora do aperto, eles fossem atrás os deuses que eles estavam adorando, se é que eles podiam livrar. Porque nessa hora, irmão, só o Senhor pode livrar, só Ele. Todos os caminhos levam a Deus. Vocês vão ouvir sempre falar isso? Todos os caminhos levam a Deus. Já falei isso numa das aulas aqui do curso de obreiros. Todos os caminhos levam a Deus. Aí eu falo, é verdade. O pessoal, que é isso, irmão? Hein? Isso é coisa que se diga que é verdade, concordando? Não, mas é. Porque as pessoas podem escolher o caminho que for para seguir aqui. Se for o Evangelho, a igreja, Cristo Jesus, também é dessa. Está no caminho certo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Está certinho. Mas se outras pessoas procuraram outros caminhos,
de Deus, irmãos. Porque ainda que eles escolheram o caminho errado aqui, no final eles vão estar diante do Senhor. Não tem para onde correr, não é? Só que levam a Deus, mas da maneira que eles estão indo, da pior maneira possível, é que vai levar a Deus. Porque eles não creram e não quiseram seguir a Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, o Evangelho não é só para o Ocidente. O Evangelho não é só para o Oriente. O Evangelho é para todo mundo. Porque João 3,16, o texto é bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar toda uma humanidade. Para salvar a todos. Para que não venham perecer, mas que venham ter a vida eterna. Esse é o contexto de João 3,16. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso aqui através do Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou seja, estarão protegidos. Eles estarão protegidos. Pôr as mãos sobre os enfermos, tudo isso no nome de Jesus. Não é no meu nem no seu, é no nome dele. É no nome dele que o demônio é expulso. É no nome dele que a enfermidade é expelida. É no nome dele que as portas se abrem para mim e para a tua vida. É no nome dele que a sepultura é fechada. É no nome dele. É no nome dele. A autoridade espiritual é através dele. E é através disso aqui, ó. Não lhes fará dano algum se tomarem alguma coisa mortífera. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, aqui a obra de redenção havia sido concluída. Irmãos, essa obra, o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, nos dá autoridade, nos dá poder para fazer a diferença no mundo. É, irmãos, porque a autoridade espiritual é para a gente fazer a diferença no mundo, irmãos. Ser sal e luz nessa terra. Sal, irmão, não é sal grosso, não. Sal de churrasco, não. Se tu errar a mão, tu estraga tudo. É o sal para temperar na medida certa. É luz, ser luz para quando você chegar no ambiente, as trevas baterem em retirada, porque você tem autoridade espiritual, que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas muitos não entendem isso. E é somente Deus que possui a autoridade absoluta sobre todas as coisas. É Ele quem possui, irmãos. Como eu disse no início, não é mérito nosso a autoridade espiritual. Se a gente tem, nós recebemos de alguém. E é do Senhor. Então Deus, Ele exerce, eu até escrevi aqui, que Deus, Ele exerce sua autoridade através dos sacerdotes, dos reis, dos juízes, anciãos, profetas. E essas pessoas, elas eram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito Santo
A gente já não aprendeu que lá em Gênesis 1, ali já tinha a trindade já ali estabelecida, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como esses profetas eles eram usados? Como esses juízes decidiam na direção de Deus? Como eles tinham sabedoria para lidar com tantas situações? Como Moisés coordenou aquela multidão, aquele povo? Como Moisés teve a capacidade, o equilíbrio de suportar junto ao povo o Egito sendo afligido com as 10 pragas e ele se manter ali, fiel, posicionado e esperar a ordem do Senhor, a ordem de Faraó para sair daquele Egito com aquele povo e atravessar o mar. É o Espírito Santo de Deus, não sobre a vida dele. Só que a graça, ela sempre existiu. A graça sempre existiu. Ela se manifestou na cruz do Calvário. Mas sempre existiu. Bondade, misericórdia, graça sempre existiu. Mas ela se manifestou na cruz do Calvário. E eles tendo partido, pregaram todas as partes, por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Tá? Porque olha, se a pessoa vive um evangelho que não tem sinal nenhum, não é evangelho, irmãos. Pode até ser um evangelho aí com minúsculo, mas não é o verdadeiro evangelho. Cooperar com eles o Senhor, isso aqui é a mais pura verdade. Por quê? Porque as ordens do Senhor eram seguidas por ele. Eles foram, partiram e pregaram por todas as partes, porque eles obedeceram à ordem do Senhor. Porque quando fala aqui, ide por todo mundo, é no imperativo, é uma ordem, é para fazer, não é para pestanejar. Quando esse versículo termina com amém, quer dizer que é verdade. Amém é verdade. Jesus é o amém, ou seja, ele é a verdade. Então, quando a gente está falando aqui sobre os discípulos, falando aqui sobre a ressurreição de Jesus, tá? Aqui a gente entende de um tempo de espera, de algo que não sabiam o que era, mas tinha sido prometido. Assim como Jesus, ele já havia instruído e aconteceu tudo aquilo com ele. Ele foi preso, ele foi açoitado, cuspido, humilhado, posto no madeiro, já havia ressuscitado, mas eles não conseguiram esperar. Para eles já haviam sido derrotados, para eles não estava acontecendo nada, mas Jesus já havia ressuscitado. Mas havia uma promessa, e Jesus deixou essa promessa para os discípulos. Quando a gente pega lá Lucas 24, eu estou terminando, Lucas 24, versículo 49, diz assim: e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Isso Jesus falando. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui era Jesus falando para eles: ficai em Jerusalém, não arreda pé de lá, porque esse revestimento vai capacitar vocês de serem instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes feitos. É isso que Jesus estava falando para eles. Revestimento de poder, instrumentos na mão de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E muitos queriam fugir, muitos queriam correr,
Muitos não queriam dar prosseguimento àquilo que Jesus instruiu, àquilo que Ele ensinou. E muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Nós queremos correr daquilo que o Senhor já falou para nós que iria realizar através da minha vida, através da sua vida. Senhor, não estou vendo acontecer nada. Irmãos, a gente não precisa ver nada. O que a gente precisa é crer. Porque Ele é o que prometeu. Hebreus 10, 23 é claro. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. E às vezes a precipitação faz com que a gente saia do caminho, que a gente saia do foco daquilo que o Senhor prometeu. Mas o Senhor está dando tudo errado. Quem disse para você que as adversidades é porque as coisas estão dando errado? Às vezes tudo tem que sair realmente do lugar. O que não é para ficar tem que sair. O que está longe Deus vai trazer, vai colocar para a promessa se cumprir na minha e na tua vida. Fiel é o que prometeu. Instrumentos do Senhor para realizar grandes coisas. E finalizando, a autoridade espiritual, irmãos. Como a gente obtém isso? É através do Senhor? É. Mas nós precisamos estar orando em todo o tempo. A frieza espiritual está tomando conta das igrejas por aí. Nosso irmão falou aqui de várias igrejas fechadas. Irmãos, a pessoa pode até, dependendo do lugar, fechar a igreja à noite, mas faz um culto de manhã, antecipa, mas não deixa de fazer algo, um culto. Às vezes não é uma alma que passa da calçada e resolve entrar, e Deus salva, liberta, faz uma nova criatura. Meus irmãos, e o que nós estamos fazendo? Estamos evangelizando, estamos distribuindo Bíblia, folheto, fazendo um culto público, um ar livre, um culto no lar. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Em relação à oração, 1 de João, capítulo 5, fechando. 1 de João, capítulo 5. Não é o Evangelho não, tá, irmãos? É epístola. 1 de João, capítulo 5. A partir do verso 14, esse texto fala da eficácia da oração, que está dentro do contexto da autoridade espiritual. Como é que a gente quer ter a autoridade espiritual para expulsar, irmãos, um demônio? Como a gente leu aqui do texto, se a gente não jejua, a gente não se aparta da aparência do mal, a gente não sai da roda dos escarnecedores, a gente não vigia com o que fala. Vem os pensamentos, a gente não dobra o joelho e fala: Senhor, limpa a minha mente. Não deixa esses pensamentos ficarem permeando a minha mente, não, Senhor. Tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Tudo que pedis ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Pedi, dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Abri, pedi e abre-se-vos-á. Isso tudo é através da oração, irmãos. A gente tem que pagar um precinho também. A partir do verso 14, 1 de João 5. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Às vezes a gente quer tanta coisa, que Deus faça tanta coisa, mas às vezes a gente tem uma mágoa, a gente tem um ressentimento, a gente não libera um perdão, a gente está todo desconcertado, a gente está cheio de pecado escondido, a gente precisa se libertar. E por que não primeiramente nós dobrarmos os joelhos e pedirmos ao Senhor para nos limpar? Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, limpa meu coração, Senhor, me liberta, Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu sei que isso não te agrada, mas eu não estou tendo força. Senhor, venha me cingir de força, venha me renovar. Senhor, repreende esse espírito contrário que quer tomar conta da minha vida, da minha mente. Isso na oração pode ser pedido.
E tu acha que Deus não tem vontade de ouvir essa oração nossa, não? Tem. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Por que não pedir autoridade espiritual? Senhor, me dá autoridade espiritual. Senhor, me dá autoridade no teu espírito, para quando eu tenho uma oportunidade na igreja, eu falar aquilo que tu me mandar falar. Senhor, me dá autoridade para quando eu abrir a minha boca e louvar ao Senhor, os demônios venham cair por terra, as trevas venham se dissipar através do louvor a ti. Irmãos, na oração, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Cuidado, irmãos, com as orações. Tem gente que fala assim, eu vou orar por fulano, e tem pessoa que Deus já falou claramente, não ore. Tem um povo que está aí fora, na esbórnia, no carnaval, né? Esbórnia no populacho, né? Está nas orgias aí, pintando, não fazendo maldade. Já está indo para a rua armado, porque quer cruzar com alguém e fazer uma covardia. Tem pessoas pintando, irmãos. Faz as coisas sem o mínimo pudor, sem o mínimo de arrependimento. Irmãos, eles já estão por conta do adversário. E o que nós temos que fazer? Orar, mas primeiramente, irmãos, olhar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos, cuidar da nossa casa. Amém. Cuidar da nossa casa. Nem todos, irmãos, hão de se salvar. Nem todos hão de se salvar. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Iniquidade, irmão, significa perversidade. Iniquidade significa você não reconhecer o direito do outro e não se colocar no lugar do outro. Querer sempre levar vantagem em cima do sofrimento dos outros. Isso é iniquidade. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno que não lhe toca. E sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí olha só o versículo 21 como termina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E é isso que nós temos feito. Temos nos guardado dos ídolos. Não somente dos ídolos mesmo, imagens, mas nos guardando dos ídolos, irmãos, que às vezes o ídolo é o dinheiro. Às vezes o ídolo é a nossa casa bonita, o apartamento que acabou de sair pela minha casa e minha vida. Às vezes o ídolo é a sua posição social, o seu emprego, aquela porta escancarada com salário de 7 mil que você conseguiu. Às vezes o ídolo é isso. Vamos nos guardar dessas coisas, irmãos. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. O carnaval está aí, eles estão lá fora pulando, né? Quarta-feira de cinza está chegando e é literalmente cinza mesmo. E tem muitos, irmãos, que estão debaixo como cinza mesmo. A brasa está ali debaixo, escondidinha, não é assim? Quem já comeu comida feita a lenha, né, já acendeu fogo a lenha, sabe que você bota ali estoco de madeira, aí vai fazendo a comida, e você não apaga. O que você vai fazer? Você vai deixar fumegando. Quando você acorda de manhã, o que acontece? Tá assim cobertinho, né? Aquela cinzazinha. Aí você acha que
E as cinzas que existiam já foram removidas pelo Senhor na nossa vida. Porque Ele tem a pá que remove essa cinza. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Todos aqui são salvos em Cristo Jesus? Todos aqui? Então vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por essa segunda-feira, em pleno carnaval. Eu e você estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para uma grande obra. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, eu venho te agradecer por essa oportunidade, por essa palavra, meu Senhor. Te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Meu Senhor da glória, eles podem até achar que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual tu trabalha, meu Senhor. Porque o nosso papel é o Cronos, mas o teu tempo é o Kairos. O que nós achamos que vai levar 1 ano, 10 anos para acontecer, tu, meu Senhor amado, pode fazer acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, durante essa semana, porque tu és Deus, tu tem controle de todas as coisas. E eu venho te pedir, Senhor amado, repreende toda a frieza espiritual da nossa vida. Porque nesse tempo que nós vivemos, Senhor amado, a frieza tem entrado nas igrejas. Mas eu venho te pedir, Senhor, nos reveste, meu Senhor, do teu poder, da tua fortaleza. Senhor, troca a nossa armadura, coloca uma armadura nova em cada um de nós, meu Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Senhor, tira toda a dureza de coração, toda a mente fechada. Senhor amado, abre os nossos ouvidos para que nós possamos entender o que tu está falando. Que nós possamos, Senhor amado, discernir a tua voz. Que nós não venhamos ser enganados, meu Senhor, e levados por toda a roda de vento de doutrina. Senhor, nos cobre com teu sangue. Guarda cada lar aqui representado. Senhor, guarda os nossos filhos, nossos netos. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Muitos dos nossos, meu Senhor amado, estão viajando. Muitos dos nossos, meu Senhor amado, estão no carnaval. Muitos estão no trabalho, porque estão de plantão. Senhor, guarda, livra. Senhor, quantos acidentes já aconteceram pelas rodovias, pelas estradas. Senhor, dá livramento, meu Senhor amado, ao teu povo. Dá livramento aos nossos. Senhor amado, eu te peço, toma, Senhor amado, esse conjunto habitacional nesse lugar. Toma cada bloco, cada apartamento, meu Senhor. Vai visitando, Senhor amado, essa rua de ponta a ponta, meu Deus. Vai visitando as igrejas neste lugar. Vai visitando os pastores, as pastoras, os ministros, meu Senhor. Dá autoridade do teu Espírito para o teu povo. Senhor, não deixe os teus servos, Senhor amado, esmorecer. Não deixe, Senhor amado, teus servos desistir. Mas que eles venham, meu Senhor amado, obedecer a tua palavra, que é o ide. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Senhor amado, que nós venhamos pregar o teu evangelho no ônibus. Que nós venhamos, Senhor amado, pregar o teu evangelho para aquele que senta do lado da gente no metrô. Para aqueles que estão na fila do banco do supermercado. Para aqueles, meu Senhor amado, que às vezes para do nosso lado e puxa a conversa. E é uma oportunidade que tu está nos dando, Senhor, de falar do teu amor, da tua palavra. Senhor, nos desperta, nos ajuda. Senhor, muito obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe a sua semana. Está passando o pastor, eu também agradeço muito a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus amados, terminamos mais esse culto de hoje para a glória do Senhor. Viemos para nossos lares, continuando ligadinho no Senhor. Se puder, a noite está orando logo, em nome de Jesus. Não, vamos orar mesmo aqui. Vem orar mesmo aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar mesmo. Convido aqui as intercessoras para estar vindo aqui orar mesmo aqui em nome de Jesus.
trabalho, Deus, eterno Pai, Senhor. Senhor, te entregamos, Senhor, cada foto que está aqui, Senhor, nossa mesa representada, Senhor. Senhor, cada chave, Senhor, cada pedido de oração, Senhor. Senhor, começa a trabalhar, Senhor, sobre essas mesas, Senhor. Senhor, começa a trabalhar, Senhor, e cada foto aqui representada, Espírito Santo, começa a destravar tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está retido, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Senhor, tudo aquilo que o adversário pegou e falou que não vai soltar, que não vai largar. A última palavra continua sendo tua, Senhor. Senhor, então começa a tocar nessas vidas, Senhor. Senhor, começa a fazer um reboliço, Senhor. Senhor, começa a mover o mundo espiritual, Senhor. Senhor, tudo aquilo que está travado, Senhor. Senhor, que começa a destravar, Senhor. Senhor, restaura a família, Senhor. Senhor, restaura a vida financeira do teu povo, Senhor. Senhor, a vida espiritual, Senhor. Senhor, tira a depressão, tira a enfermidade. Retira aquele que está acabado de cima de um leito, Senhor. Senhor, entra onde a medicina não consegue entrar, Senhor. A última palavra continua sendo tua, Senhor. Que teu Espírito Santo venha trabalhar onde só o teu Espírito Santo consegue, Senhor. Senhor, chamamos a tua presença para esse lugar, Senhor. Senhor, chamamos a tua presença para nossas vidas, Senhor. Senhor, continua a trabalhar no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que tem um pastel ali fora do pastel abençoado ali. R$4 copo de suco, em nome de Jesus, copo refrigerante. Então não vai embora sem passar a preenchida ali não, para abençoar a alma do Senhor. Os irmãos estão vendo que está um pouco mais quente, não está um pouco mais quente, é porque deu problema no ar. E para consertar o ar, tem que ter recursos financeiros. E nós vamos ver como vai ser feito aí em nome de Jesus, porque está muito quente, não dá para ficar com esse calor todo não. Em nome de Jesus. Aquele que pode colocar de pé em nome de Jesus. Lembrando para os irmãos que quinta-feira tem estudo da palavra, estudo do obreiro. Sexta-feira a consagração às 9 horas. Domingo, escola dominical às 9 horas. E aí, 19 horas, culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Missionária Angélica, orando ao Senhor aqui, Jesus. Já separa meu pastel aí fora aí, em nome de Jesus, né? Não puxa aí, sai levando tudo. Oramos. Senhor, Deus e Pai, diante da presença do Senhor da glória, quero te louvar e te agradecer, meu Senhor, por tudo que tu fizeste, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, Deus amado, pelo livramento que o Senhor tem dado às nossas vidas, aos nossos, meu Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, meu Senhor. Nós iremos sair daqui para os nossos lares, meu Senhor, mas isso não quer dizer que sairemos da tua presença. Pai, no nome santo de Jesus, esteja conosco, meu Senhor, palestra conosco, nos sustenta, Pai querido, Deus amado, durante esses dias, meu Senhor da glória. Nos guarda com as suas potentes mãos, nos leva debaixo, Pai querido, das tuas potentes mãos e manifeste o teu poder e a tua graça. Essa oração que eu te faço crendo na vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe do pastor, da missionária. Leva um abraço desse ministério para o ministério de vocês, tá bom? Precisar de nós lá, só enviar a carta aí amanhã, em nome de Jesus. E assim que se o coração está conosco aqui, as portas estão abertas em nome de Jesus. Deus abençoe a missionária Eliana. Sempre quando precisamos do auxílio dela, ela sempre está pronta para nos atender em nome de Jesus. Só muito oremos com nossas cabeças, de forma de consta, que o grande amor de Deus, as doces e fiéis consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Mestre, todo digam. Amém. E até aqui, e por isso, a vitória é nossa. Operando Deus. Operando Deus. Ninguém é coisa maravilhosa. Vamos terminar em nome de Jesus.